Agora chegou a hora da gente trazer o convidado especial de hoje aqui no Último Lance. Vamos direto para o Rio de Janeiro, que é de lá que Monique Danello está com o diretor de seleções, o coordenador de seleções, Rodrigo Caetano. Sejam bem-vindos vocês aqui ao Último Lance. Um abraço, Monique. Obrigada, Otávio. Um abraço para vocês aí no estúdio, para a galera que está em casa acompanhando com a gente. Eu, inclusive, estava falando com ele antes da gente entrar no ar, para ele me falar, né, repetir o nome do cargo, porque a gente está acostumado a chamar ele de diretor executivo nos clubes pelos quais ele passou, e na CBF esse nome do cargo é um pouquinho diferente, né, coordenador executivo de seleções masculinas. E hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho aqui com o Rodrigo para entender o tamanho desse novo desafio, entender como vai ser esse processo. Então, primeiro já queria te agradecer, Rodrigo, pela participação aqui com a gente, e queria começar te perguntando justamente isso, para a galera que está em casa, né, o público que acompanha a seleção brasileira entender, queria que você contasse pra gente como vai ser essa divisão, esse início de trabalho. Você já tem com você o Juan, que vai fazer uma função mais técnica, mais próxima ao Dorival, acredito eu. Hoje a CBF anunciou a chegada do Cícero Souza para fazer uma função de gerente também de seleções masculinas. Então queria abrir pedindo para você explicar pra gente como vai ser esse início de trabalho. Obrigada. Boa noite, Monique. Boa noite, pessoal aí do estúdio, todos que acompanham o Último Lance. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado a vocês pelo convite. Na verdade, a nomenclatura, né, é coordenador executivo geral de seleções masculinas, mas mais do que o nome ou cargo, são as funções, né? Eu acho que isso aqui realmente carrega essa enorme responsabilidade de um convite realmente muito importante, o convite mais importante da minha carreira até hoje, que é justamente estar aí representando as seleções masculinas do Brasil. E nesse primeiro momento, nesses dias aí, o objetivo foi muito mais dar uma estruturada no que diz respeito aos cargos e funções muito mais fora de campo, ou seja, aqueles que não estão diretamente ligadas à questão da comissão técnica. Então, para te esclarecer, realmente, a nossa ideia é que o Juan realmente seja esse coordenador técnico, bem próximo, né, daquilo que ele já fazia no Flamengo também, de ser realmente esse elo de ligação da comissão técnica e atletas. O Cícero também realizando um trabalho que ele extremamente acostumado também, que ele vinha realizando no Palmeiras, que é organizar os processos, todos os processos internos, que aí incluem logística, relacionamento com os outros departamentos da CBF, que é fundamental, e todos nós integrados em busca da melhor condição de trabalho para a comissão técnica do Dorival e também, principalmente, para os atletas que quando chegarem na seleção, eles precisam ter os melhores serviços. Eu acho que é isso que nós vamos perseguir o tempo todo, para que eles realmente possam estar focados única e exclusivamente na melhor performance dentro de campo. A gente já tem alguns temas, né, que a gente pode abordar aqui, afinal de contas o Dorival já fez a primeira convocação para esse primeiro desafio, que são os amistosos agora na data FIFA de março contra a Inglaterra e contra a Espanha. Então, Otávio, vou rolar a bola aí para o estúdio, que eu sei que a gente tem um tempo curto aqui com o Rodrigo e vocês também querem fazer perguntas, então vou passar essa bola para vocês agora. Boa, Monique. Já vou amaciar aqui, dominar e tocar de primeira para Giovana Kiel. Primeira pergunta para o Rodrigo, Gi. Boa noite, Rodrigo. É um prazer falar contigo e eu vou ter que perguntar sobre a grande polêmica que é o calendário. Inevitavelmente, por conta da realização da Copa América, os clubes serão prejudicados. Você que há pouco tempo estava do outro lado, existe algum planejamento da CBF para, pelo menos a longo prazo, reverter isso? Porque os clubes são muito prejudicados. Boa noite, Giovana. Verdade, até pouquíssimo tempo atrás eu estava do outro lado, imaginando muitas vezes que algo fosse possível ser feito, mas ao chegar também, me aproximar um pouquinho mais do estudo do calendário, a gente observa que realmente as datas elas estão cada vez mais reduzidas, né? E não somente nesse episódio da Copa América, mas principalmente porque vocês sabem muito bem como é que é a composição de um calendário, a confecção de um calendário, né? Primeiro tem as datas destinadas à FIFA, né? As competições
que são normalmente, agora é o torneio intercontinental de clubes, mas ano que vem já é um mundial de clubes, que esse ano, né, o representante da Conmebol, ele entra numa fase prévia, não é somente na semifinal, e o vencedor da Champions, esse sim, já fica esperando na final. Enfim, então com isso já é tomada mais uma data ali, sem falar que também nas questões relacionadas principalmente a Sul-Americana e a Libertadores também, a Conmebol acabou adquirindo mais uma data, que é aquele play-off. Então, ou seja, com isso vem diminuindo cada vez mais as datas disponíveis para a CBF. E acho que assim, de uma premissa que é sempre a parada nas datas FIFA, né, principalmente nos campeonatos, né, nacionais, agora também nessa primeira dos estaduais, isso já foi quase que um avanço muito grande em relação aos anos de 2022 para trás. Nós não vamos enfrentar esse problema que é a Copa América, competição importantíssima, e que por conta do calendário não vai ter, pelo menos até o presente momento, qualquer parada no Campeonato Brasileiro. Nós ainda não estudamos, junto ao presidente Edinaldo e também ao Dorival, se haverá algum tipo de critério lá na frente, né? Mas o nosso critério, sempre, da seleção é que tenhamos a condição e a oportunidade de convocar os melhores naquele momento. Então, nosso foco nesse primeiro momento realmente são os 2 amistosos, mas é algo que a gente sabe que é um problema que hoje, por exemplo, não tem uma solução em não contar com os melhores jogadores naquela atualidade, que é lá na frente, né? Lá no futuro a gente vai tentar fazer junto, quer dizer, o Dorival vai tentar fazer a melhor escolha possível, sabedores, né, de que infelizmente alguns clubes realmente não vão contar com seus melhores jogadores. E também não é um fato que é a CBF que está justamente atingindo os clubes, né? Lembremos aí que nós temos muitos jogadores estrangeiros que certamente vão estar servindo suas seleções. Então o Campeonato Brasileiro, por conta dessas datas que não temos, infelizmente não vai poder ser paralisado nessa época. Pois é, né? E isso tende a aumentar agora também com essa nova decisão de hoje aprovada, com os clubes aumentando o número máximo de estrangeiros aqui no Brasil de 7 para 9, né, por partida sendo relacionados. Rodrigo, Otávio Neto aqui, eu queria aproveitar essa sua resposta para trazer uma pergunta que eu acho que é algo que não deixa de ser uma sensação, mas imagino que seja um desafio também para você. Que você respondeu agora há pouco que esse foi o maior convite da sua carreira e você encara esse novo cargo como um grande desafio. E imagino que uma das suas missões seja justamente trazer o torcedor de volta para a paixão pela seleção brasileira, que eu acho que é algo que foi se perdendo ao longo dos anos, não sei se por uma questão de títulos, enfim, acho que tem uma série de fatores, o calendário talvez seja um deles, mas eu queria saber de você se você tem alguma meta, né, algum objetivo nesse quesito, assim, de reaproximar o torcedor da seleção canarinho, o torcedor brasileiro da nossa seleção. Boa noite também, Otávio. Prazer falar contigo. Olha, essa é uma missão, ela não é somente minha, ela é do presidente Edinaldo, é dela do Dorival, que foi muito claro em todas as suas manifestações, mas eu creio que é um trabalho nosso. Eu me refiro que o torcedor, se ele se sentir representado, isso vale para um clube também, né? Por que o torcedor de um clube ele é tão apaixonado, enfim? É porque muitas das vezes ele sente a sua paixão representada naquele clube. Por que na seleção brasileira a gente não pode resgatar isso? Porque durante algumas tantas décadas o nosso torcedor, seja aqui no Brasil ou fora, se sentia representado. Isso não é pela falta de talento, não é pela falta de entrega dos atletas. Eu penso também que essa também perspectiva de poder realizar novas conquistas. Vai ser uma busca incessante da nossa parte. Eu acho que todos nós temos que passar essa mensagem para o torcedor, de que não existe nada mais sublime, nada mais importante em todas as nossas carreiras, seja
né, do mais humilde funcionário até o presidente da CBF, do que estar representando o nosso país, representando a seleção brasileira. No momento que a gente conseguir transmitir isso para o público em geral, inclusive para vocês, certamente nós vamos ecoar aí em todo o Brasil e até fora, e esse torcedor ele vai vir junto com a seleção. É um desafio, sim, mas ele vem muito do trabalho que nós vamos realizar e daqui para frente. Não significa que esse trabalho não tenha sido realizado anteriormente, mas certamente a gente vai tentar aprimorar isso para que o torcedor venha junto conosco, porque sem dúvida alguma nós estamos representando o nosso país. E todos nós, atletas, né, staff, comissão técnica, presidente, estamos imbuídos disso, pode ter certeza absoluta. E a gente vai tentar, através de estratégias, mas principalmente de uma mensagem bastante importante, que isso chegue até todos os brasileiros. Fala, Rodrigo. Ricardo Martins, boa noite. Prazer em voltar a falar contigo. Boa sorte aí no novo cargo na seleção brasileira. Eu estou muito contigo. Eu acho que nesse tempo o torcedor hoje, ele torce o nariz quando vê o jogador dele convocado. Ele está muito mais preocupado com o time dele do que com a seleção brasileira. Vai ter que fazer esse trabalho para que o torcedor entenda o quanto é importante. Rodrigo, eu queria falar um pouquinho da base da seleção brasileira, né? A gente teve sucessos aí na seleção sub-20, na seleção pré-olímpica. Queria saber como é que vai ficar essa reestruturação. Estou falando mais especificamente do Ramon Menezes, né? Que não foi bem no comando da seleção principal, da seleção sub-20 e do pré-olímpico. A gente vai ter mudanças na base. A partir de quando se isso vai acontecer e como é que vai funcionar? Grande abraço. Oi, Ricardinho, prazer falar contigo também, meu amigo. Olha, esse tema, obviamente que ele ainda está sob a avaliação do presidente Edinaldo Rodrigues. Nessas primeiras 3 semanas que eu aqui estou, Ricardinho, o foco tem sido único e exclusivamente em absorver informação, tem sido dias de muita imersão na estrutura realmente da CBF, porque é bastante diferente a rotina, né, de clube para a Confederação Brasileira. E certamente as medidas, né, serão tomadas conforme esse julgamento, até anterior à minha chegada, né, porque não posso ter a pretensão de, à distância, avaliar o trabalho de profissionais que têm serviços prestados já de muito tempo. Então, a partir do momento em que qualquer decisão seja tomada e realmente tiver essa segunda etapa do meu trabalho, aí eu vou estar um pouco mais próximo disso, porque é tão importante quanto a seleção principal, né? A gente sabe disso. O futuro da seleção brasileira, eu até diria mais, Ricardinho, o futuro até do futebol brasileiro, né? Porque os jovens, e aí eu posso falar porque também estive em clubes, o grande sonho dos jovens é integrar uma seleção brasileira da sua categoria, né? Então isso vai passando conforme ele vai amadurecendo. Mas para que ele tenha esse sonho realizado, almejar isso, ele também precisa se sentir representado, né? Talvez pelos melhores em cada uma das categorias. Ele quer fazer parte disso. Enfim, nós vamos ter que transformar isso num ciclo extremamente virtuoso. Mas, como eu te disse, a partir da tomada de decisão e da definição do presidente, aí sim nós vamos sentar para ver as diretrizes do futuro. Então quem toma essa decisão hoje da troca, se for trocar, é o presidente, eu digo da base, né? Da seleção de base. Não vai passar por você, é isso? Acho que o Rodrigo perdeu o retorno. Eu vou repassar a pergunta para ele. Ricardinho está pedindo para confirmar, então, que quem toma a decisão hoje da reestruturação ou da saída de alguns profissionais, primeiro isso vai passar pelo presidente, até você ser envolvido para tocar daqui para frente. É exatamente, né? Isso, Ricardinho, tá? Isso foi também algo que nós já havíamos conversado anteriormente, que nessas primeiras semanas o foco seria total nessa reestruturação e remodelar a estrutura ali da seleção principal, até por conta dos amistosos que estão batendo aí na porta, mas que de forma nenhuma é menos importante, só talvez não no mesmo timing. E isso aí certamente vai acontecer conforme as diretrizes estabelecidas aí pelo presidente, creio eu que nas próximas semanas já. Boa.
Não sei se o Rodrigo está ouvindo a gente ainda, né? Mas acho que a gente pode fazer uma pergunta e a Monique repassá-la aí pro Rodrigo. Acho que funciona legal. Bruno Formiga, Com tem pergunta? certeza, pode fazer que eu repasso para ele. Fechou. Boa. Não, então a Monique repassa pro Rodrigo. É simples, né? O cargo exige resolver algumas questões que não só do campo e bola, mas essa tem a ver muito até com o campo, que é o retorno do Paquetá. Eu queria entender dele como é que foi a decisão de que era hora de voltar, se houve um contato direto com o Paquetá e com a equipe dele, se houve entendimento lá com a FA de como é que está a investigação ou não, se o Paquetá se sentia injustiçado, enfim, como é que foi o bastidor desse retorno do Paquetá, que de fato hoje na prática não deve nada a ninguém e está jogando muito, né? Um dos melhores brasileiros aí na Premier League. Então, Rodrigo, o Formiga está tocando num ponto, né? Ele está dizendo que você falou um pouco sobre a questão de ter muitas responsabilidades, não só ligadas a campo e bola, e aí ele está trazendo o tema do Lucas Paquetá, que estará de volta à seleção agora, e queria que você contasse um pouco dos bastidores, né? Do que você pode, como foi essa conversa, esse diálogo com o Paquetá, o que vocês têm de informação vindas da Federação Inglesa. Ele terminou falando que o Paquetá, no momento, está jogando muito e que nesse momento não deve nada para ninguém. Então, como é que vocês conduziram isso? Boa noite, Formiga. Prazer também voltar a falar contigo. Olha, foi mais ou menos o que você falou. A questão do Paquetá é uma questão técnica, né? Porque se ele não teve qualquer tipo de punição até o presente momento pela EFAI, então assim não tem sentido nós, né, da CBF, nós da comissão técnica atual, previamente fazermos qualquer tipo de julgamento, né? Ele está atuando normalmente, ele está desempenhando um grande futebol e a FA é que vai em algum momento definir isso. Então assim, não fomos informados de nenhum tipo de uma investigação maior em curso, portanto ele faz parte da seleção, ele está realizando realmente, está no momento de ótima performance, tanto ele como a sua equipe. E ele faz parte, né, desse conjunto de atletas importante que temos e principalmente nessa primeira convocação. E, portanto, que nesse momento o critério foi apenas técnico, nada diferente do que certamente na equipe dele quando faz a escolha por ele iniciar e realmente ser o jogador importante que ele vem sendo. Boa. Eu vou puxar aqui de volta para o estúdio, pedir licença para o Rodrigo, só para o pessoal poder ajustar o retorno dele, o retorno de áudio, e aí a gente poder concluir, concretizar aqui as nossas perguntas, a nossa boa entrevista com o Rodrigo Caetano. Mas esse lance do Paquetá é importante, né? O que ele respondeu, não tem nenhuma informação de investigação em curso e tal, e ele traz somente para uma decisão técnica, e aí passa pelo que você falou, né? Porque tá jogando muito, tem que chamar. Mas já tá chamando na hora errada, né? Já tinha que ter chamado antes, né? Eu acho que num primeiro momento, na primeira convocação, quando ele ficou fora, era altamente compreensível. Isso. A partir dali, ficou meio que parecendo... A insistência em não convocar, ficou parecendo um pouco injusto. Mas eu acho muito legal ter um cara como o Rodrigo no cargo, porque a pergunta que foi feita do calendário, ele entendeu os dois lados e ter estado durante anos nos clubes e hoje está na seleção, ele conhece as duas dores ali. Porque também não é fácil, ninguém resolve de sacanagem. Ninguém resolve porque é difícil pra cacete não mesmo. Tem mais dia nos anos, o calendário é muito difícil, no ano, né? E o mercado quer cada vez mais jogos. É isso. Então, assim, eu acho muito legal ter alguém ali que entenda as dores dos clubes e agora hoje da CBF para entender também que não dá para tomar decisão, não vai fazer mágica, é impossível. E que esse diálogo é possível e é compreensível, né? Rodrigo voltou a ouvir a gente, mas vou até passar outra pergunta para você, Formiga. Você queria perguntar sobre o Neymar, né? É legal tocar nesse ponto também, assim, Rodrigo, a gente já... Primeiro prazer falar contigo aí de novo, né? Um tempo que a gente não se vê. Mas o Neymar tá fora, em algum momento ele vai voltar, obviamente. É um cara que... Isso já foi falado abertamente pelo Juninho, que existia um tratamento diferente, mas os diferentes têm esse tratamento, normalmente. A gente já viu a seleção portuguesa ser assim, a Argentina. Os fora de série normalmente têm um tratamento diferente mesmo. Mas uma coisa era o Neymar no auge, o Neymar novo. Como é que vai ser o retorno desse Neymar agora com mais de 30 anos, voltando de lesão? Ele de fato vai ser um diferente? Existe realmente, você que trabalhou em clube, um tratamento diferente para os diferentes ou não? E como é que a seleção vai tratar esse retorno do Neymar, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde? Pois é, Formiga. Primeiro,
me reportando aí os comentários de vocês, é justamente às vezes, né, se tenta, eu falei até na coletiva lá no dia da convocação que existe o ideal e o possível, né? E essa é uma questão do calendário. Existe o mundo ideal, mas nesse momento ele é impossível de atender, né, a todos os anseios de todos os clubes e também das competições, né, sul-americanas, eliminatórias, enfim. Então, para quem vem depois para esse lado, tem um entendimento melhor disso. Em relação ao Neymar, ele realmente tem um acompanhamento muito mais próximo nosso. Eu ainda não tive o contato direto com ele, pretendo ter nessa próxima revisão dele com o Dr. Rodrigo Lasmar. Isso já está programado. Já tem a data? Provavelmente na semana que vem. E o Dorival Júnior já esteve com ele também, passando todas as diretrizes do que nós todos pensamos em relação a esse trabalho que a gente pretende realizar. Não dá para imaginar uma seleção ideal sem a presença do Neymar, né? Seria, né, até uma utopia. E assim, e o que a gente mais tem feito nesse momento, até, né, Formiga, não dá para a gente ficar avaliando como será, como seria, sem antes tê-lo, né, na plenitude da sua condição. Então, os nossos esforços, os nossos olhares e a nossa atenção estão realmente em acompanhar essa recuperação dele, né, dessa cirurgia realizada pelo Dr. Rodrigo Lasmar, enfim. E agora, né, com as revisões, o Dr. Lasmar ele vem nos dando esse feedback. E o que eu posso dizer que a última informação é que ele vem recuperando muito bem, principalmente agora que voltou lá para a Arábia Saudita com uma rotina, né, de treinamentos, de recuperação. E eu posso te dizer assim que até bem pouco tempo eu trabalhava, né, com um jogador para mim que é extra classe e com uma idade muito mais avançada, que é o caso do Hulk. E os jogadores extra classe, eles não buscam ser diferentes dos demais na rotina e no dia a dia. Eles buscam ser diferentes dentro do campo, entendeu? Então, assim, eu tenho absoluta certeza que é isso que o Neymar busca, é isso que ele deseja, assim que ele realmente retomar a sua melhor condição. Porque ele sabe que é importante, nós sabemos que ele é importante, os colegas, né, e os companheiros sabem que ele é importante. Então, esse tema de qualquer tipo de diferenciação, eu tenho certeza absoluta que ele sonha em ser diferente dentro do campo. E eu acredito também muito em que tudo que nós fazemos com transparência, com verdade, até porque eu também fui atleta, facilita muito na relação. E a gente também creio, porque por experiência em tudo que realizei nos clubes, que qualquer tipo de assunto que diz respeito aos nossos acordos internos, eles ficam internamente, né? Eu acho que é um assunto que nós vamos conduzir bem no momento certo, porque hoje o foco é total e restrito na melhor recuperação possível para ele, é isso que a gente deseja. Rodrigo, falando em resultados de seleção brasileira, né? O Brasil tem esses 2 próximos amistosos, jogos complicados, contra a Espanha, contra a Inglaterra. Aí antes da Copa América deve ter um amistoso contra o México, e aí vem a Copa América. E eu vou te fazer uma pergunta porque a gente sabe que o futebol... México e Estados Unidos, né? Obrigado, Monique, esses 2. A gente sabe que o futebol ele vive do resultado. Não adianta vir com conversa, que tem planejamento, que isso, que aquilo. Se não tiver o resultado, a gente viu a própria passagem do Fernando Diniz na seleção brasileira. Não teve o resultado, se trocou. Há uma consciência hoje, aí na CBF, com a sua chegada, de que o Dorival, independente do que acontecer na Copa América, se o Brasil de repente for eliminado numa primeira fase, coisa que a gente torce para que não aconteça, e sim que o Brasil chegue a uma decisão, conquiste a Copa América. Independente do que acontecer na Copa América, o Dorival Júnior vai seguir o trabalho até a Copa do Mundo? Ricardinho, eu espero que sim. Nós fomos convidados para isso, né? Dorival estava no São Paulo, eu estava no Galo, o Cícero no Palmeiras, para citar o Juan no Flamengo, sem falar em toda a comissão técnica dele, né, nominalmente. Todos nós, profissionais que estávamos em projetos
nos diversos clubes com essa intenção, né? Com esse objetivo de estarmos todos presentes lá na Copa do Mundo de 2026, sendo que esse trabalho, ele obviamente que ele tem um caminho, ele tem um trajeto até lá que a gente vai esperar, a gente espera realmente que seja bem pavimentado e com resultado. O futebol não tem, né, muita outra verdade senão essa, mas a gente também tem que fazer a narrativa, Ricardinho, que ela é a real, porque o que difere de uma seleção? Vamos lá, nós vamos querer ganhar os amistosos, nós queremos ganhar a Copa América, as eliminatórias, recuperar a nossa posição, mas passando por tudo isso, o objetivo maior é chegar na melhor condição possível para a Copa do Mundo, porque é um torneio muito rápido, né? Ele não dá... Se existe um momento para se ajustar a equipe, ajustar a forma de trabalho, é no decorrer desse período, por mais que sejamos avaliados de outra forma. Porque lá na frente, lá em 2026, às vezes, na grande maioria das vezes, né, o que a gente observa é que não dá muito tempo para fazer muitos ajustes. Às vezes, um detalhe que escapa, você é eliminado, né? E às vezes, quando você chega com um encaixe perfeito, chega numa final. Então, eu espero que a gente tenha, né, o tempo para isso, desenvolver esse trabalho. Eu acredito muito que a estruturação fora de campo também possibilite que o Dorival realize o seu melhor trabalho possível dentro de campo. E é isso que a gente vai buscar, mas sabedores, né, que no futebol a verdade do resultado ela sempre vai imperar, não tem jeito, e nós vamos tentar conseguir percorrer esse caminho com resultados que passem para o torcedor, ou seja, para toda a nossa população aí brasileira, que realmente nós temos condições de chegar em 2026 e talvez levantar esse título mundial. Paciência e trabalho nesse novo Paciência, ciclo. eu já não sei. Trabalho, eu sei a que Copa vai do ter. Mundo de 2027. Você já tá querendo cabeça de treinador Não aqui, tô querendo nada. Eu sei como é que funciona. isso? Eu sei como é que funciona isso aí. Vocês que não sabem ainda. Monique, passo a bola para você então, já agradecendo em nome de todos aqui do Último Lance a presença do Rodrigo Boa Caetano. sorte pra ele, e né? desejando sucesso para isso. ele nesse novo cargo e nesse ciclo de seleção. Um abraço aí para vocês. Valeu, Otávio. Para a gente encerrar e amarrar, que a gente também precisa liberar o Rodrigo. Rodrigo, sobre o Neymar, vocês nutrem uma esperança, há uma possibilidade real de ainda contar com ele na Copa América? Nesse processo de informações hoje não é possível ter essa resposta. E a última, que é, você fecha com o Cícero essa equipe que vocês estão montando fora de campo, ou ainda é possível que chegue mais algum profissional? Vamos pelo fim, Monique. É possível que chegue mais alguém, né? Para alguma função específica? Para alguma função ali voltada também para a supervisão. E aí sim, né, com a chegada dos analistas também, que a gente está finalizando, aí sim fecha essa primeira etapa do trabalho, que é o que nós falávamos antes, né, de montar essa equipe para a seleção principal. Vocês querem ter essa equipe antes dos amistosos? Se você for sim. Supervisão, analistas, antes dos amistosos? Sem dúvida. Mesmo que tenhamos todos nós que ir para essa primeira viagem, né, como sendo o nosso primeiro teste, né, com a seleção. Mas não importa, é assim, a gente vai aprendendo no dia a dia, e também nós temos grandes profissionais dentro da CBF hoje, como grandes backups, que estão nos passando informações diárias e são tão importantes quanto aqueles que estão chegando, né. E em relação ao Neymar, a gente vai, na verdade, respeitar muito essa questão dos protocolos, né, que hoje são cada vez mais importantes numa tomada de decisão, e isso está entregue ao departamento médico, né, de seleções. Tem também o Dr. Pagura, Rodrigo Lasmar, Dr. Calil, enfim, é um corpo médico que vem acompanhando essa evolução do Neymar, mas o que vai definir é o protocolo e principalmente a questão da saúde dele próprio, né? Não adianta nós aqui ficarmos imaginando ou sonhando em tê-lo antes e o colocando em qualquer tipo de risco. Isso não vai, pelo menos da parte, né? Eu não sei do clube dele, porque é uma outra situação, outra relação, né? Tem até uma relação contratual, algo que com a seleção não existe. Então a prioridade é a saúde dele e de qualquer outro atleta. E aos poucos, né, com o passar dos meses, porque funciona assim, é que a gente talvez tenha um melhor prognóstico de quando ele vai poder tá retornando à seleção, mas ainda é bem cedo para se ter uma posição definitiva. E como eu disse, que ele retorne bem, porque realmente é um jogador acima da média e nós queremos todos desse nível conosco.
Rodrigo, quero te agradecer demais pela participação aqui com a gente. Eu tive o prazer de trabalhar com o Rodrigo nos tempos de Flamengo, depois nos tempos de Internacional. Sempre foi um cara muito correto no trato com a gente no dia a dia, então te desejo ainda mais sucesso, sorte nesse desafio aí que vem pela frente. Bom, Monique, obrigado por poder te rever e te dar os parabéns, né? Alicia Helena, isso, estava vendo aqui, parabéns, viu? Obrigada. Parabéns mesmo. Um grande abraço para vocês também aí no estúdio. Prazer enorme estar voltando a falar com vocês e vou estar sempre à disposição, sempre que convidado.